Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, para responder as questões dos nossos amigos e seguidores e para a gente indicar vinhos, essa cultura do vinho tão rica, tão bacana, e você vai tendo dicas e vai fazendo a sua adega aos poucos, tá certo? Bom, eu começo aqui com a questão do Geraldo. O Geraldo me perguntou se eu posso falar um pouquinho do Etna e por que o Etna é tão famoso, ficou tão famoso. Bom, Geraldo, o Etna, na verdade, eu não sabia disso até pouco tempo. O Etna era considerado a grande novidade da Itália. Acontece que o Etna, depois fiquei sabendo com pessoas que conhecem mais, eu aprendi que o Etna, na época dos romanos, lá no ano 0, era dos vinhos mais famosos no Império Romano. Era muito requisitado os vinhos de lá. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, quando veio a filoxera em 1865, o Etna foi dizimado das suas vinhas, como quase toda a Europa. Já falei disso várias vezes aqui. E o que aconteceu é que ficou esquecido. Quando foi agora, no final do século passado, lá pela década de 80, 90, começaram a surgir pequenos produtores artesãos fazendo coisas maravilhosas. A maioria vinhos naturais, a maioria vinhos muito bem feitos por conta daquele solo vulcânico que dá uma característica muito especial. E as uvas, as uvas de Nerello Mascalese lá, que dão os vinhos tintos, e a Carricante, que dão os vinhos brancos, eles acabaram sendo vinhos muito finos, muito classudos. Muitos equiparam esses vinhos do Etna a vinhos da Borgonha. Bom, isso tornou famosíssimo e muita gente foi para lá. Eu, outro dia, quando eu gravei com o Ciro Lilla os vinhos do portfólio da Mistral da Itália, que é uma enormidade de vinhos, um dos itens foi a respeito de Etna. Quer ver que legal? Vamos ver o Ciro falando isso do Etna. Vamos lá. Ô Ciro, o Etna é uma grande surpresa, né? Outro dia eu fiquei sabendo que foi muito famoso no tempo dos romanos, e que depois com a filoxera ficou esquecido e de repente ressurge com maravilhas. Você tem algumas coisas muito boas, né? Me fala um pouquinho dessa Tenuta delle Terre Nere. A última descoberta da Itália foram os vinhos do Etna. Do Etna. Tem uma uva que não era muito renomada, mas que nas mãos de enólogos competentes virou um grande vinho. A uva é Nerello Mascalese. E o vinho lembra muito um Borgonha. Acho que o vinho italiano que mais lembra um Borgonha é os vinhos do Etna. Tem elegância, tem estrutura. Pouca cor, muito elegante, muito aromáticos. Combina maravilhosamente com a comida. E é difícil você produzir nas encostas, porque é muito íngreme. E o vulcão está vivo, né? E o vulcão está vivo. Eu perguntei como é que faz quando... Você perde tudo. Nossa, como quem diz, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, que loucura isso. Mas esse foi um dos primeiros produtores a fazer um vinho de sucesso lá. Você tem já um bom tempo, né? Já, mas agora o Gaia também investiu lá, uma produção que chama Ida. Maravilha. E esse vale a pena conhecer, procurar um vinho da Etna e com Nerello Mascalese. E tem o branco também muito bom desse produtor, mas é interessante porque quem quer procurar uma coisa diferente... Não, e até para comparar, né? Compra um Borgonha e compra um desse e experimenta... Eu me lembro que a primeira vez que eu provei, a cegas, eu achei que era um Borgonha. Olha que interessante. E ele realmente tem muita semelhança, até a garrafa Essa diversidade da Itália é uma coisa maravilhosa, né?
Tá aqui, gente, aqui, ó, Tenuta delle Terre Nere. Terra Negra é Terra Negra. A Terra Negra, né? Que é a terra da lava, né? Obrigado, Ciro. Ô, Ciro, outro dia nós estávamos falando do Gaia, do Sugarilli, da dedicação dele, e ele acabou indo fazer vinho também na Sicília. Meu Deus do céu, aqui ele tem uma parceria, não é mesmo? Que a parceria, o Gaia não é que ele investe em todo lugar, ele pegou... Se fascina por alguma coisa. Você vê como os vinhos do Etna estão reputados hoje. O Gaia só tem, além do Piemonte, o Barbaresco, etc., ele foi para onde? Foi para produzir em Brunello e Montalcino. Pois é. E foi produzir em Bolgari a linha do Camarcando. Mas no top, ele foi nos top. E aí, então, ele resolveu ir para Sicília, não é para Sicília, ele foi no Etna. Né? Então, como eu falei outro dia, o Etna é a região a última grande descoberta de vinho da Itália. É verdade. Então ele fez uma associação e o vinho dele é comparado com o que nós vimos outro dia, o Terre Nere. O vinho do Gaia, o Ida, é mais encorpado, mais cor, um pouco mais de tanino, mas está dentro do estilo dos vinhos do Etna. E ele está fazendo sucesso? Como é que é? Um vinho que é procurado, as pessoas... O Terre Nere já faz bastante sucesso. O Ida, acho que nós trouxemos uma ou duas colheitas, safra só. Tá. É muito recente. É muito recente. E o vinhedo é novo ainda. Então já é bom e vai tender a melhorar mais ainda. E tem esse atrativo do nome Gaia, que todo mundo... O Gaia é um carimbo de excelência. O que ele puser numa garrafa, ele vai vender. Já a água Gaia... Ele é muito exigente, né? Perfeccionista. Perfeccionista. Né? Tá aqui, gente. Ida, do Gaia. Tem a mão do Gaia aqui, lá no Etna. Você tem que provar. Não é demais? Bom, eu vou sugerir aqui alguns rótulos para você que você encontra lá na Mistral. Por exemplo, o Etna Rosso da Tenuta delle Terre Nere custa R$ 386,36. É um vinhaço, Nerello Mascalese 98% e Nerello Capuccio 2%. Uma bela experiência. Você tem também o Tascante Buonora Etna Bianco 2019, esse é do Tasca da Almerita. Tasca da Almerita, famosíssimo produtor, vinhos espetaculares, esse é Carricante 100%, custa R$ 331,09. Você tem ainda o projeto que o Ângelo Gaia, famoso Ângelo Gaia lá do Piemonte, faz lá na Sicília, no Etna, com o Alberto Grazzi. Esse aqui é de Nerello Mascalese, 98%, e Nerello Capuccio, 2%. Estou falando do Gaia e da Etna Rosso. Custa R$ 870,56. Agora, Geraldo, a novidade que o Ciro Lilla tem é que lá pela Natural 20 estão chegando agora os vinhos de um grandíssimo produtor, que é o Davide Bentivenha. Ele faz parte dessa seleção de vinhos que o meu filho Ramatiz Russo é o curador e indicou lá para o Ciro. O Ciro adorou, está trazendo vários rótulos do Davide, que chama-se Etinella. Eu vou indicar aqui para vocês, mas antes eu vou indicar dois vinhos dele. Tem vários, mas eu vou indicar dois. Mas antes vou mostrar um vídeo, porque no ano passado, quando o Davide esteve aqui para apresentar seus vinhos lá na Mistral, o Ramatiz convidou ele para almoçar lá no Piselli, do meu amigo Juscelino Pereira. Eu fui junto, batemos um longo papo. O Davide é um doce pessoa, e eu gravei um vídeo com ele, olha que legal. Dentro la DOC hai le contrade, è stata fatta una zonizzazione storicamente per spiegare ogni... Che bello, Che microzone. Sì, microzone. Sono delle microzone. Sono quello che i francesi chiamano di climat.
Che uma micro parcella dentro di un terroir. Dentro di un terroir, sì, loro lo chiamano cru, credo. Per sì. loro la contrada è il cru. Contrada. Que é caos? E por que caos? Caos sono 3 vendemmie, acida, matura e surmatura, assemblate insieme e poi affinate in botte di castagno. De castanho? E perché castagno? Castagno è il legno nostro, il legno tradizionale dell'Etna. Ah, È ok. una botte grande che è stata smontata, tenuto il legno buono e riassemblata, ritostata e riassemblata. Maravilhoso. 1200 litri più o meno. Questo vai estar in Brasile presto? Sì, esatto. Vai estar in Brasile presto? Março. Aguarde e verás. Aguarde aqui, ó, caos. Não é demais, gente? Bom, o Caos Rosso 2020, que ele falou lá no vídeo, é um vinho de 994,37. E vou indicar para você também um laranja que ele faz, o Atia Bianco, custa R$ 552,18. Esse vinho é um show, porque tem Chasselas Hybrid, 30%, tem Trebbiano, 25%, tem Carricante, 20%, tem Moscato, 10% e tem Grecânico, 5%. Olha que legal, não é um show? O Etna realmente é um espetáculo. Bom, o Suezin escreve para mim falando o seguinte: Didu, aprendo muito com você, obrigado por compartilhar tanto conhecimento e experiência. É um prazer para mim, o Suezin. Tenho 2 questões, se puder discorrer um pouco a respeito, agradeço. Primeira, poderia falar sobre a uva Marsanne, suas características e estilo de vinhos? E 2, o que me diz sobre o Clube de Vinhos da Mistral? Com toda sinceridade, vale a pena assinar? No meu caso, seria o plano mais econômico. Abraço! Bem, Suezin, acho que pronuncia assim seu nome, né? Ao lado da uva Roussanne, a casta Marsanne é a uva responsável pelos famosos Hermitage, brancos lá do norte do Rhône, vinhos que evoluem muito bem, é vinho para guarda, vinho branco delicioso, muito encorpado, vinho, como a gente chama, vinho gordo, uma delícia. Não tem muita acidez, mas é um vinho com uma capacidade enorme de evolução e uma complexidade sensacional, com aromas muito florais, toques amendoados, um espetáculo, uma densidade. E quando troca o frescor da juventude pela sedução extrema, eu diria, da maturidade, essa complexidade de aromas fica uma coisa tão sedutora, é um espetáculo, viu? A exemplo de alguns burgões, os melhores brancos elaborados com a Marsanne podem passar por um período de dormência. Isso é uma coisa curiosa, acontece com alguns vinhos. Isso é muito comum em Chablis, por exemplo. Os primeiros anos o vinho cresce um pouquinho, depois ele fica um tempão parado, não se altera e de repente começa a evoluir de novo. Então muita gente que é apressada ou que não tem esse conhecimento acaba não dando valor ou não esperando a evolução desses vinhos. Então a Marsanne tem essa característica. Ela dá uma estacionada num momento e depois volta a crescer a sua complexidade, que se desperta depois de alguns anos, deixando o vinho muito complexo. E uma curiosidade que é muito raro aqui no Brasil é que existem vinhos doces de Marsanne, que as uvas são pacificadas ao sol, depois eles fazem um vinho doce, muito interessante. Bom, os Marsanne são uma harmonização perfeita para crustáceos, para as lagostas, os caranguejos, e é muito versátil. Eu, particularmente, além dos pratos que ele é indicado, as trutas,
amendoadas, os pratos com molhos de queijo, cremosos e tal, ele vai muito bem. Eu particularmente gosto demais do Marsani com aqueles queijos de massa mole muito evoluído, aquele que está quase andando lá na sua geladeira. Bom, vou fazer algumas sugestões para você de Marsani, olha que legal. Na Premium Wines você tem um produtor que eu adoro, que é o Reinaldo De Luca, que ele faz um Marsani que é muito tradicional e conhecido da sua bodega, que é o De Luca Marsani Reserva. O 2022 está custando R$ 118. E agora a sua filha Agostina, que é um craque, uma enóloga de mão cheia, ela está fazendo uma linha de vinhos laranja com a Marsani. Muito legal, chama Naranja, está fazendo o maior sucesso, tanto é que custa mais caro ainda do que o Marsani Tranquilo. Esse está R$ 173, é muito legal mesmo, recomendo, lá na Premium Wines. A Mistral tem a Maison Les Alexandrins, o Hermitage Blanc, 100% Marsani, que é um vinho classudérrimo para guardar, para evoluir, custa R$ 883,82. Olha aí o Carrilhão, hein? Carrilhão gosta de Marsani. Eles têm também o L'Hermitage, JL Chavet L'Hermitage Blanc, 2019. Você pode guardar 20 anos esse vinho, um espetáculo. Esse custa R$ 3.974, um show de vinho. Você tem também lá na World Wine o Yves Guilleron Vigne d'Arcote Marsani, R$ 209, uma boa dica, bom preço. Você tem também o Chapoutier é famoso pelos seus Marsani, e esse M. Chapoutier, que é o Michel Chapoutier Hermitage Blanc, o Chante Alouette, custa R$ 1.020 lá na World Wine. E na Premium Wines você encontra o delicioso Monteleone Antemis Etna Bianco, maravilhoso, R$ 736. E eles têm também o Monteleone Etna Rosso, o DOC 2020 está R$ 426. Outro belo exemplo, viu? Olha, belas dicas para você. Bom, sobre o Clube Mistral, o Soizinho, com toda sinceridade, eu não acho bom, não. Eu acho ótimo, sabe por quê? Eu fui ver como é que estava essa linha de entrada, o clube, o primeiro estágio, que é de R$ 290 por mês, e no mês de maio, quem era do clube, que pagava R$ 290, recebia 2 vinhos, um é o Castelo de Farnetella, um Chianti maravilhoso, e também um Baza de Rueda, do Telmo Rodrigues, um dos grandíssimos enólogos que a gente tem hoje na Espanha. Esses 2 juntos custaria R$ 290. Acontece o seguinte, o Castelo de Farnetella, o Chianti Colli Senesi, está custando R$ 248,18. E o Baza está custando R$ 165,27. Ora, esses 2 vinhos somaria R$ 413,45 e não R$ 290. Portanto, quem é do clube, além de ter 2 vinhos espetaculares, saiu ganhando R$ 123,45. Então é uma ótima ideia estar nesse clube e aumentar seu repertório, porque são mais de 3.000 rótulos que a Mistral tem e você vai certamente todo mês ter uma variação, um repertório diferente e vai aprendendo. O importante é você beber esses vinhos, degustar esses vinhos com atenção. Leia, prove, pense, aperfeiçoe seu olfato, seu tato, sua percepção, seu gosto, né? Sua avaliação,
e estude, veja quais são as uvas, anote o que você achou e guarde. Faz um livrinho só do clube e vai anotando, porque é assim que a gente aprende. Precisa ter litragem, e litragem, como eu já falei, não é tomar todas. Litragem é a capacidade de tomar, de ter degustado vários vinhos prestando atenção, tá certo? Bom, espero ter ajudado. O Daniel já me escreveu 3 vezes. Ele está me cercando, foi no YouTube, foi no Instagram e já me cobrou. Então hoje está aqui a resposta. Ele me escreveu: bom dia, muito bom vídeo e tal. Seguindo esse assunto aí, ele está se referindo aos vinhos que eu indiquei, vinho de guarda que eu indiquei. Ele falou: o senhor poderia me dar dica de vinho da safra 2022 e de 2024 para tomar quando meus filhos forem maior de idade, ou no mínimo 15 anos. Tenho um casal lindo de bebês, um de 2022 e outro 2024. Ô Daniel, que bacana! Saúde aí para os seus filhos, para você, vida, saúde, alegrias e grana, é sempre o que eu desejo. Ô Daniel, eu particularmente gosto de indicar para essas situações um porto ou um madeira. São vinhos que certamente evoluem muito mais que isso, e você vai poder, se quiser, comprar 3 garrafas, toma uma quando eles fizerem 18 anos, outra quando fizerem 40 e assim por diante. Então eu gosto muito, são tanto Porto quanto Madeira, são vinhos que você está garantido sem susto para vários anos. Mas existem muitos vinhos que evoluem bem, eu já comentei aqui, 15 anos não é muito para muitos vinhos, eles vão melhorar muito. O caso de os Bordeaux, por exemplo, Bordeaux, não precisa ser os Bordeaux caríssimos, os Bordeaux intermediários, bons, tem que procurar os que não são famosos e são bons. Os Rioja, se você comprar um Tondônia, seja o tinto ou o branco, certamente, você já vai comprar ele com idade e vai durar muito. Os Super Toscanos são vinhos com estrutura. O vinho, para aguentar a idade, tem que ter estrutura de tanino bem presente e bastante acidez. É isso que vai garantir a vida longa, e os taninos vão se polimerizando, né? No início o tanino é muito agressivo. Se você olhar no microscópio, você vai ver que ele inclusive é pontiagudo. Por isso que dizem que com o tempo o vinho está vivo ali dentro. São mais de 500 componentes vivos em transformação dentro de uma garrafa de vinho. E eles estão em transformação. Esses taninos, com o tempo, vão perdendo esse pontiagudo e vão ficando polimerizados, que a gente chama. Até que fica como eu, super polimerizado. Então os vinhos têm que ter isso. Os Super Toscanos, desses vinhos que eu estou falando, tem isso. Os Brunello de Montalcino, certamente. Os Burgões, tanto tintos como brancos, os bons, né? Nós estamos falando os de categoria alta, porque lá também, como em toda parte, tem muito vinho simples que não vai evoluir como você precisa. E certamente ficaria muito bom. Agora, ô Daniel, acho que é importante você procurar os vinhos que você gosta e veja se eles têm esse perfil de estrutura, porque mesmo aqui, vinhos brasileiros, vinhos uruguaios, chilenos, argentinos, eu não canso de me surpreender com vinhos com muita idade, vinhos já com 20, 30 anos, que estão impecáveis, evoluíram muito bem. Agora, eu insisto no Porto, se possível um vintage. Como eles são muito novinhos, você espere. O ano de 2022, por exemplo, algumas casas já declararam vintage. Caso do Symington, caso do Newport, e assim vários. Você vai ter sempre o Taylor's, você vai ter várias casas do Porto para você procurar e ver se eles têm vintage. Você não tem que ter pressa, e aí você compra, não espera muito para comprar. Assim que chegar no Brasil você compra, porque o Porto Vintage sempre valoriza muito.
E eles são prova, o Porto Vintage é aquele ano que foi tão perfeito que eles escolhem o vinho para evoluir na garrafa. Por isso as garrafas são sempre muito escuras, porque eles não podem sofrer ação da luz nem nada e não vão evoluir nos balseiros, nas grandes pipas de madeira. Eles vão evoluir dentro da garrafa. E eles são muito bons para tomar já, mas é um infanticídio, porque com 15, 20 anos, um vintage se torna um verdadeiro néctar. Como diz meu amigo Cabral, deveria vir com uma almofadinha para você pôr no chão e ajoelhar em respeito na hora de tomar. Então a minha dica é essa: acompanhe, pegue aí um produtor que você goste e acompanhe no importador e até no site deles, porque eles fazem questão de declarar quando é vintage. O vinho vale mais quando é vintage. Ele declara e depois precisa ter o selo da comissão que vai atestar isso, comprovar, e o vinho vale mais do que um comum. Então acompanhe isso com calma e compre, você vai se dar muito bem. Espero que beba com saúde junto com seus filhos, tá bom, Daniel? Espero ter resolvido seu problema. O Evandro me escreve perguntando se eu podia falar um pouquinho do Bacalhoa. Ele gosta muito do Alabastro, Quinta da Ferrugem 2017. Olha, o Alabastro já tomei vários. O Quinta da Ferrugem 2017 nunca provei, Evandro. Mas a Bacalhoa é um monumento português, né? Data de 1922 e cresceu muito. Hoje tem vinhedos no Alentejo, na Península de Setúbal, na Bairrada, Beira, no Dão, no Douro. Hoje são 1.200 hectares de vinhas que eles têm, com 40 castas diferentes e 4 quintas. Pode imaginar isso? O grupo Bacalhoa, hoje chama Bacalhoa Vinhos de Portugal S.A., tem também a Aliança Vinhos de Portugal, tem a Quinta do Carmo e produz tintos brancos, rosés, espumantes, aguardentes e fortificados. São várias marcas: o Palácio da Bacalhoa, Quinta da Bacalhoa, Quinta da Terrugem, Quinta dos Quatro Ventos, Bacalhoa Moscatel de Setúbal e Bacalhoa Varietais. Atualmente, a Quinta da Bacalhoa, já há alguns anos, pertence à Fundação Berardo, do José Berardo. O José Berardo é um cara muito rico, que adora colecionar artes, é um apaixonado por vinhos, e ele até criou o projeto Vinho e Arte, integrando obras de arte com o acervo histórico do vinho, nas suas propriedades. Transformou assim essas vinícolas em verdadeiros museus, uma experiência para os nossos sentidos e muito bom para o enoturismo. Os vinhos são importados aqui no Brasil pela Epice, que eles gostam de chamar de Epsi. E eu encontrei na Casa Santa Luzia, no site da Epice, eu não vi os preços. Eu acho que eles têm a política de você tem que consultá-los. Mas na Casa Santa Luzia, por exemplo, você encontra por 296 o Quinta da Bacalhoa, mais conhecido, que é um espetáculo de vinho, é outro vinho que evolui muito bem. É muito bacana, viu? Espero ter ajudado. Olha, vamos ver qual é o vinho que essa semana eu achei lá na World Wine para falar dos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Olha, eu queria indicar para vocês esse Quinta da Falorca, do Tenac. Quinta da Falorca é um grande produtor da região do Dão, que é a região mais elegante de vinhos de Portugal, sempre foi. Se você degustar touriga de toda a parte de Portugal, as mais elegantes sempre são as do Dão. Por que eu estou indicando esse Tenac e por que ele chama Tenac? Touriga nacional, um rótulo bastante intrigante, moderno. E ele tem uma peculiaridade, é uma vinha com mais de 50 anos, com
com 31 clones diferentes de Touriga Nacional, gente. Olha que espetáculo! Vinificado com as próprias leveduras e sem passagem por madeira. Um vinhaço que eu convido vocês a experimentar e você encontra lá na World Wine. Que tal? É uma bela dica, hein? Vale a pena você provar esse vinho, viu? Bom, e meu amigo Geoffroy voltou de viagem, eu já gravei algumas coisas com ele que eu vou postar aos poucos para vocês. Veja esse aqui, por exemplo. Mon ami, você está de mudança, destruíram a vilinha, sim, a força da grana que destrói coisas belas, como disse o Caetano. É uma tristeza, é uma vila tão linda, tão linda, tão charmosa, a gente vinha aí tomar um vinho na calçada. Exatamente. Que pena. O problema é, como você está falando, o dinheiro... Vai fazer o quê? É o progresso. Você vai mudar para onde e quando? A notícia boa é que estamos mudando perto para uma casa maior. Ah, que legal. É uma casa, não é um prédio. Não, é uma casa. Já gostei. E que vai ter um bar de vinho também. Ah, tem um quintal, então. Vai ter um quintal, é super agradável. Ah, que genial. E a localização é boa, porque está na Casa Branca, como é nos Estados Unidos. Maison Blanche, vamos ficar olha, pô, ficou chique, então. Vai ser legal. Mas vai ficar mais caro por causa disso? Tudo vai triplicar. Não. Não, vai ser tudo igual. É tudo igual, só mudou o endereço. Só mudou o endereço, é. E a ideia é mudar quando? Um mês, 2? Espero... julho, mas vamos fazer a abertura mesmo provavelmente em agosto. Em agosto. É. Faz uns dias 5 de agosto, que é meu aniversário. Aí você me convida. Vamos fazer aniversário lá. Fechado. Sucesso, Geoffroy. Obrigado. Mon ami, qual é a sua dica essa semana aqui para os nossos seguidores? Mon ami, temos um produtor culto na Alsácia que chama Biner, e um Alsace Riesling. Um Riesling alsaciano? Duas safras. 2020 e 2021. Olha que espetáculo, hein? Assemblagem. Isso é bom para carne de porco. Isso é fantástico, exatamente. Carne de porco, peixe... Mas é caro? É R$290. Ah, bom preço. E esse produtor, me fala dele, Geoffroy. Então, o Biner é um dos pioneiros dos vinhos naturais da Alsácia. Ah, é? Ele faz vinhos extraordinários. Que faz tempo que está na Croix também, que está aqui o Cirrose, que é fantástico. Nossa, você sabe, Alsácia é um lugar, não, Geoffroy? Que lugar legal para ficar lá um período, não? Não, é extraordinário, em termos de comida. Não, a comida maravilhosa, vinhos, uma diversidade de vinhos enorme. Exatamente. E produtores, eles são muito unidos, né? Eles se ajudam, tem uma coisa de cooperação. Exatamente, tem uma comunidade forte. É, bacana mesmo, viu? Muito obrigado, meu amigo. Sucesso. Gostaram? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, inscreva-se, porque aí você fica sabendo das novidades quando tiver vídeo novo. E você também pode compartilhar, porque aí você me ajuda nessa divulgação da cultura e o conhecimento do vinho. Tá certo? Semana que vem estou de volta. Salve!